Olá, meus amigos. Queria conversar com vocês sobre uma coisa que é muito importante. Um aspecto que nem você, médico, nem você, dentista, podem desconsiderar. É a diferença da pesquisa no processo civil para a perícia criminal, né? Então, não se pode desconsiderar a diferença da perícia no processo civil para a diferença da perícia criminal. E a diferença central está na natureza da atividade, no vínculo do perito, no regime processual. Eu estava aqui acabando de redigir aqui uma apelação, um processo, justamente porque a perícia foi totalmente atípica. E ela rege a produção da prova. A prova técnica nomeada pelo juízo. Isso está onde, vocês vão me perguntar? Artigo 464 do CPC de 2015. Com perito, muitas vezes particular, e ampla atuação de assistentes técnicos, no criminal, a perícia é a atividade típica do Estado. Normalmente exercida por perito oficial concursado, como bem se sabe, com regras próprias de preservação de vestígios e exame de corpo de delito, no artigo 158 a 184 do CPP. Esse é um primeiro aspecto que a gente precisa conversar. Primeiro ponto, finalidade e contexto processual. Perícia civil visa esclarecer questões técnicas relevantes à decisão da lide. Um exemplo que eu posso dar para vocês é a responsabilidade civil, a avaliação de bens, a incapacidade de nexo causal em danos, né? O foco é a prova para o convencimento do juiz sobre fatos controvertidos. Já na perícia criminal, ela visa apurar materialidade, autoria de infração penal, com ênfase na análise de vestígios. E a preservação da cadeia de custódia aí é fundamental. Que muita gente desconsidera, nem sabe o que é isso. Então, é peça-chave para a elucidação de um crime e para a formação da prova penal, por consequência. Quem realiza a perícia é o perito. Isso todo mundo já sabe. Mas o perito civil, nomeado pelo juiz, pode ser qualquer profissional habilitado, não necessariamente concursado. É uma função ad hoc, sem vínculo empregatício com o tribunal e, portanto, ela varia muito no seu critério de qualidade. Não existe o escrutínio como um filtro de concurso. Já na perícia criminal, a gente, em regra, tem uma perícia feita por um perito oficial, que é uma função do Estado, né? Que pode ser um médico legista, um cirurgião dentista legista também. Você vai ter também o patologista. Vão ser vários tipos de peritos para uma determinada apuração, não é? E essa apuração vai ser feita pela Polícia Técnica, Segurança Pública e Polícia Federal. Isso está onde? Vão me perguntar, no artigo 159 do CPP. Então, excepcionalmente, se nomeia um perito ad hoc, quando exige algo muito específico para ser apurado. Então, a gente vai ter a nomeação de quesitos, participação das partes. No civil, as partes indicam assistentes técnicos, é o que diz o 465 do CPC, apresentam quesitos, acompanham diligências e podem apresentar parecer técnico em contraponto à laudo. Há espaço ali maior para contraditório técnico, produção da prova pericial complementar. Já no criminal, né, a gente vai ter mancha possível atuar de um assistente técnico, mas é menos frequente. Na prática, a requisição ela costuma vir da autoridade policial, ou então do próprio juízo. O laudo responde a quesitos oficiais.
com menor ênfase na produção de pareceres, né, que são contrapostos pelas partes. Normalmente, cada um vai julgar ali, vai colocar o seu arcabouço técnico. Daí a importância da referência científica nos pareceres cíveis. O procedimento, né, os vestígios e o corpo de delito no processo civil também é complicado, porque o rito segue o CPC, nomeação, entrega de requisitos, prazo para laudo, esclarecimentos, né, e aí eventual perícia complementar. Geralmente é somente isso que a gente tem. Não há de regra a indispensabilidade do exame do corpo de delito, como existe no campo penal. Já no criminal, a gente tem uma vertente totalmente diferente. Quando a infração deixa vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável. É o que diz o artigo 158 do CPP. Não é suprível apenas pela confissão. Há uma disciplina específica sobre o local do crime, preservação, coleta de análise de vestígios, né? Inclusive nos fatos típicos médicos e odontológicos, né? Além das regras de suspeição dos peritos. Então a gente já tem aí um campo grande de diferenças. Mas vamos ao que interessa. O valor probatório, o impacto da decisão. Vamos lá. No cível, o laudo é a prova técnica influente, mas o juiz pode valorar de forma motivada, considerando assistentes e outras provas. Artigo 479 do CPC. Já no criminal, o laudo tem papel estruturante. Comprovação de materialidade e muitas vezes do nexo causal. Sua ausência ou vício pode comprometer a própria viabilidade da persecução penal. E aí, quando a infração deixa vestígios também. Então, a gente está falando ali do artigo 158 do CPP. Então, isso aí importa o quê para a advocacia? A gente vai ter, para quem atua na assistência técnica forte, quesitos bem desenhados, acompanhamento de diligência, parecer técnico, impugnações fundamentadas ao laudo. E no criminal, a estratégia passa por impugnar vícios formais, cadeia de custódia, qualificação de perito, método científico utilizado, requerer nova perícia quando indispensável e explorar lacunas do laudo oficial. Isso tudo é um panorama muito rápido do que a gente vê nas perícias, né, quando a gente fala de perícia. E se você é médico, se você é cirurgião dentista, isso deveria fazer muita diferença para você. Porque eu estou vendo muita gente ser condenada por total alienação à matéria no que diz respeito ao julgador. O julgador não entende nem da matéria de saúde que está sendo julgada, ou seja, os detalhes técnicos da medicina e da odontologia. Ele desconsidera critérios fundamentais da perícia, né? E quando você tem uma prova penal, ele começa a avaliar como se fosse uma prova civil. Isso gera uma distorção muito ruim, muito prejudicial para o direito daquele que está sendo ali investigado. E é por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla nesses últimos dias. Se você, médico, você dentista, está sendo alvo de uma investigação, recebeu uma notificação, tem um processo que está tomando contornos penais, você tem que ter defesa técnica sim. Porque senão você vai estar indefeso. Uma defesa genérica, pior ainda, você vai ter a ilusão de defesa. E isso vai te levar a resultados muito ruins, que podem acabar, inclusive, com seu desligamento do conselho profissional e com seu impedimento de atuar na ciência da saúde que você tanto estudou e se habilitou para. Então você pode ser excluído ou do seu conselho de medicina ou do seu conselho de odontologia, porque eu não posso deixar de lembrá-los que acusações criminais com a sentença de acusação, né, com esse julgamento, com esse crivo, vão necessariamente gerar antecedentes e vão lhe tirar do conselho. É uma coisa que você tem que observar sob pena de ficar inviabilizada a tua atuação profissional.
Então fica aqui o meu relato, fica aqui a minha orientação para vocês. Deixo a vocês um forte abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade. Se tiverem qualquer dúvida, se tiverem qualquer necessidade de esclarecimento, vocês sabem que podem contar sempre comigo e o nosso direct está aqui sempre à disposição para as dúvidas de vocês. Forte abraço e a gente se vê na próxima oportunidade.